Voltaire foi uma das vozes mais influentes do Iluminismo. Uma era definida por seu desafio à tradição, ao dogma e ao poder absoluto. Ele foi exilado, preso e censurado, mas nunca silenciado. Usou mente afiada e humor para desafiar a autoridade de forma impactante e impossível de ignorar, em uma sociedade comandada por monarcas e clérigos. Ele não apenas questionava a autoridade, ele a ridicularizava porque entendia algo profundo. Se você consegue fazer o poder parecer absurdo, você consegue fazê-lo parecer ilegítimo. A dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. François-Marie Arouet, nascido em 1694 em Paris, foi educado em literatura clássica e retórica no renomado Colégio Louis le Grand. Mesmo quando jovem, ele demonstrava uma inteligência incomum, um senso de humor mordaz e uma desconfiança instintiva da autoridade institucional. Em uma época em que criticar a Igreja ou a monarquia poderia levar à prisão ou ao exílio, a natureza franca de Voltaire não era apenas ousada, era perigosa. E em 1717, aos 23 anos, Arouet foi preso na Bastilha por supostamente escrever versos satíricos que ridicularizavam o estilo de vida corrupto e os escândalos rumores da elite governante francesa. Sugerindo que o próprio regente era moralmente incapaz de governar, a punição não era incomum na época. A monarquia frequentemente usava a censura e prendia pessoas sem julgamento como uma forma de silenciar qualquer um que criticasse aqueles que estavam no poder. Porém, isso não o silenciou, mas fortaleceu sua oposição e o tornou um crítico permanente da tirania e do dogma. Durante esse período, ele adotou o pseudônimo Voltaire. Eu nunca fiz senão uma oração a Deus, uma bem curta. Ó Senhor, faze meus inimigos ridículos, e Deus me concedeu isso. Grito de guerra mais famoso de Voltaire: esmagar. A coisa infame não visava só a Igreja ou a monarquia, mas todo um sistema, uma cultura de superstição, fanatismo e repressão intelectual, onde desafiar a autoridade era visto como pecado. Para Voltaire, a religião organizada não era simplesmente equivocada, era politicamente perigosa. Ele percebeu como, uma vez institucionalizada, a crença religiosa podia ser usada para desencorajar o pensamento independente, exigir obediência e justificar injustiças. Para ele, ela deixava de ser guia moral e virava um sistema para manter as pessoas com medo, submissas e desinformadas. É proibido matar, portanto todos os assassinos são punidos, a menos que matem em grande número. E ao som de trombetas, a superstição é para a religião o que a astrologia é para a astronomia, a filha louca de uma mãe sábia. Voltaire rejeitou o ateísmo e a ortodoxia religiosa. Ele acreditava em um Criador, mas não reconhecia a autoridade de padres, papas ou textos sagrados, como sempre deixava claro. Para ele, religião era pessoal, não algo para ser controlado por instituições que dizem falar por Deus. A oposição de Voltaire à autoridade da Igreja e à demonarquia foi um tema constante ao longo de sua carreira, mas, em seus últimos anos, tornou-se mais focada em ações concretas. Ele voltou sua atenção para casos reais de injustiça religiosa, tratando-os não apenas como questões intelectuais, mas como crises sociais e morais urgentes. De sua propriedade em Ferney, perto da fronteira com a Suíça, Voltaire transformou sua casa em uma espécie de centro nervoso do iluminismo. Embora fisicamente distante dos centros de poder, ele estava longe de estar isolado. Ele manteve uma das campanhas de correspondência mais ativas do século, escrevendo mais de 20.000 cartas para figuras de toda a Europa. Seus correspondentes incluíam Frederico, o Grande da Prússia, Catarina, a Grande da Rússia e Benjamin Franklin. Indivíduos que, em suas próprias esferas, estavam remodelando as bases políticas e intelectuais do mundo moderno. Voltaire usava essas redes para trocar ideias, influenciar políticas, reunir apoio e desafiar abusos religiosos e judiciais. Ele não só observava a política iluminista, mas também atuava nela, sendo o que hoje chamaríamos de intelectual público. Ele se tornou um dos primeiros mestres em moldar opiniões, escrevendo ensaios, panfletos e cartas direcionadas para provocar indignação moral,
moldar o discurso político e pressionar os tomadores de decisão. Essa forma de ativismo atingiu sua expressão mais visível e consequente no caso Chancalès, um caso que, para Voltaire, simbolizava as consequências letais do fanatismo religioso e do preconceito institucional. Calas, protestante, foi injustamente acusado de matar o filho para evitar sua conversão ao catolicismo, mesmo com evidências contrárias. Ele foi torturado e morto em 1762. Voltaire respondeu de forma abrangente e incansável. Coletou documentos, publicou artigos e reavaliou o caso, não só como erro judicial, mas como denúncia moral da intolerância religiosa que permitiu às autoridades católicas suprimir fés minoritárias. Os esforços de Voltaire levaram à absolvição de Calas de todas as acusações, mas apenas após sua morte. Mas isso ajudou a mostrar algo maior, que a tolerância não é apenas um valor pessoal, mas algo de que toda sociedade justa e razoável precisa. Ao enfrentar essa injustiça, Voltaire mostrou como princípios de justiça e liberdade individual podiam ser usados contra o poder e para mudar a opinião pública. Foi ativismo através do intelecto, e isso obrigou o mundo a prestar atenção. Voltaire defendia uma sociedade justa baseada em 3 princípios: liberdade de expressão, liberdade religiosa e restrição do poder das instituições religiosas na política. Esses princípios, hoje essenciais para democracias liberais, eram extremamente radicais na França do século XVIII, onde Igreja Católica e monarquia atuavam quase em total unidade ideológica. Mas, para ele, eram necessidades para proteger a razão da repressão e os indivíduos da violência institucional. Acima de tudo, ele entendia o perigo do dogma imposto pelo poder e que, onde a crença é imposta, a verdade não pode florescer. Ele via a intolerância religiosa como falha moral e risco político. Quando instituições religiosas dominavam a narrativa moral, o dissidente era herege e a crítica, blasfêmia. Em um sistema assim, a fala era punida e o pensamento era policiado. É arriscado escrever sobre temas em que as autoridades estão erradas. Os ataques mais contundentes de Voltaire eram direcionados não à crença privada, mas à religião organizada, quando ela reivindicava o direito de ditar leis, suprimir ideias e punir a dissidência. Ele via a união entre Igreja e Estado não como sagrada, mas como conveniência. O clero dava legitimidade moral e o Estado, força. No dicionário filosófico e em vários panfletos, Voltaire ridicularizava absurdos religiosos, expunha contradições das escrituras e zombava da lógica dos clérigos. Sua sátira era humorística e estratégica, uma maneira de alcançar o público e desafiar a autoridade de instituições que não podiam ser confrontadas com segurança por meio de críticas políticas diretas. Tiranos costumam aparentar virtude, apoiando leis antes de destruí-las. Todo homem sensato, todo homem honrado deve sentir horror pela seita cristã. Ele não pediu a abolição da religião, mas sim a sua privatização. A religião, em sua opinião, deveria ser uma questão de consciência pessoal, não de política pública. Os estados deveriam governar de acordo com a razão e a lei civil, não com a doutrina religiosa. Essa crença se estendia à liberdade de expressão de forma mais ampla. Voltaire reconheceu que sem liberdade de expressão não há progresso intelectual, pois a verdade dependia da investigação e de questionar as narrativas dominantes. A liberdade de pensamento é a vida da alma. Pensem por si mesmos e deixem que os outros também desfrutem desse privilégio. Os escritos de Voltaire eram inteligentes e desafiadores. Ele enfrentou a tirania religiosa com razão, mostrando como o dogma serviu por séculos para punir ideias e proteger o poder. Seus escritos eram uma forma de resistência, uma revolta intelectual contra a ideia de que poder e verdade sempre andam de mãos dadas. Por meio de argumentos e ironia, ele despojou o dogma de sua santidade e abriu espaço para a dúvida, o debate e o dissenso, as condições que ele acreditava serem fundamentais para qualquer sociedade verdadeiramente livre. Voltaire não inventou a ideia de liberdade, mas deu a ela uma voz que ecoou por toda a Europa e além.
Por meio de críticas mordazes, raciocínio ousado e defesa incansável, ele promoveu a visão de uma sociedade enraizada, não no dogma ou na autoridade divina, mas na razão, na tolerância e na liberdade individual. Seus escritos ajudaram a lançar as bases intelectuais para o Estado secular moderno, a defesa da livre expressão e o princípio de que nenhuma autoridade, religiosa ou política, deve ficar sem questionamento. Apesar de ter falecido antes da Revolução na França, seus ideais influenciaram movimentos posteriores e ainda impactam sociedades democráticas atualmente. Em 1791, 13 anos após sua morte, os revolucionários franceses transferiram os restos mortais de Voltaire para o Panteão, o Mausoléu Nacional em Paris. Em seu sarcófago, eles gravaram uma homenagem à sua influência. Ele nos preparou para sermos livres. E talvez esse seja o resumo mais adequado de seu legado. Voltaire não foi só escritor ou filósofo, mas uma força de razão e resistência. Um lembrete de que as palavras podem desafiar impérios, que o riso pode desmascarar mentiras e que a liberdade começa com a coragem de pensar em voz alta.